E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Dexplainer. Hoje a gente vai falar de uma ciência que está por toda parte, mas que a gente quase nunca percebe. E não estou falando de um laboratório cheio de coisa maluca. A química mais impressionante é a que acontece no seu dia a dia. Vamos ver? Dá uma olhada nesses itens aqui na tela. Um sabonete, uma bomba de gasolina, uma marmita de plástico e um pãozinho. À primeira vista, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas e se eu te disser que tem um fio invisível conectando todos eles? Fica aí o desafio. O que será que essas quatro coisas tão diferentes têm em comum? Pensa aí, um pouquinho. A resposta, gente, é química orgânica. Calma, não se assusta com o nome. Basicamente, é a química que estuda as coisas feitas de carbono, que é tipo o tijolinho principal da vida e de um monte de material que a gente usa. E é essa química que vamos desvendar hoje. Ok, então vamos começar a nossa jornada onde o nosso dia começa. No banheiro. Pois é, mal a gente acorda e a química já tá lá trabalhando pra gente. Você já parou para pensar nisso de verdade? Como é que um simples sabonete consegue tirar a gordura da mão? Parece mágica, né? Você esfrega, a sujeira engordurada some com a água, mas não é mágica não. É pura química. E uma química muito esperta. O segredo todo está num processo com um nome meio diferente. Saponificação. Mas a ideia é simples. É a reação que transforma gordura ou óleo em sabão. É um truque tão antigo que provavelmente as nossas avós já usavam para fazer aquele sabão de pedra em casa. E o jeito que ele funciona é genial. Pensa na molécula do sabão como se ela tivesse duas personalidades. Uma ponta dela, a cauda, ama gordura, então ela se agarra na sujeira. A outra ponta, a cabeça, adora a água. Daí quando a gente joga a água puxa a cabeça, que leva a cauda e a sujeira embora. Simples assim! Beleza, agora que a gente está limpinho, bora sair de casa, para ir para o trabalho, para a escola, não importa se é de carro, moto ou ônibus. A energia que move a gente também vem da química orgânica. Vamos entender isso melhor. Se a gente olhar para como o Brasil gera energia, tem uma coisa bem legal. A gente está bem na fita com as fontes renováveis. Quase metade da nossa energia é limpa. Mas, como o gráfico mostra, a gente ainda depende e muito do petróleo. E esse petróleo, de onde ele vem? É uma história que começou há milhões de anos. Bichinhos e plantas microscópicas do mar morreram, foram parar no fundo do oceano e, com o tempo, foram soterrados, esmagados e cozidos pela pressão e pelo calor da terra. E foi assim que eles viraram esse óleo que a gente usa hoje. Mas para esse óleo bruto virar gasolina, ele precisa ser refinado. Imagina que ele é esquentado numa torre gigante. O que é mais leve, tipo a gasolina, sobe e é coletado lá no topo. O que é mais pesado, tipo o piche do asfalto, fica lá embaixo. É incrível pensar que uma coisa só vira tantos produtos diferentes. E é aqui que a gente chega num ponto-chave. De um lado tem os combustíveis fósseis, que vêm dessa matéria de milhões de anos que um dia vai acabar e que polui mais. Do outro, os biocombustíveis, que a gente pode plantar, colher e que são renováveis, poluindo bem menos. É basicamente uma escolha entre desenterrar a energia do passado ou plantar a energia do futuro. Chegou a hora do almoço e pode acreditar, a química está no seu prato e também no pote que guarda sua comida. Você vai ficar de queixo caído com a conexão entre o que a gente come e a marmita. Lançando mais um desafio para vocês. Pensa aí, o que o arroz ou o macarrão da sua marmita tem a ver com o pote de plástico que guarda eles? Parece que nada, né? Mas quimicamente, eles são praticamente primos. A palavra mágica que conecta os dois é polímeros. Poli quer dizer muitos e meros quer dizer partes. A ideia é como montar um colar de miçangas gigante, o polímero, usando um monte de miçanguinhas iguais, os monômeros. E essa tabela aqui mata a charada. O amido, que está no arroz e no pão, é um polímero que a natureza faz. Já o plástico da sua garrafa ou da sua marmita é um polímero que a gente faz, sintético. A natureza usa esses colares para guardar energia na comida. E nós aprendemos a fazer nossos próprios colares para guardar os alimentos. Genial, né? Bom, usar tanto plástico trouxe um conforto danado para a nossa vida, mas também criou um problemão. Agora, vamos falar sobre as consequências disso e como a própria química pode ajudar a gente a sair dessa. 400 anos. Esse é o tempo que um pote de plástico, por exemplo, pode levar para sumir na natureza.
Pensa nisso. Uma coisa que você usa por alguns meses pode ficar sujando o planeta por mais de 10 gerações da sua família. E o problema do lixo plástico é gigante. Ele lota os aterros, entope bueiros e ajuda a causar enchente. Mata um monte de bicho que come o plástico por engano e, se for queimado do jeito errado, ainda solta fumaça tóxica no ar. É uma baita dor de cabeça. Mas e se eu te disser que a química tem uma carta na manga? São os biopolímeros. É tipo um plástico mais inteligente, feito de coisas que a gente planta, como cana-de-açúcar ou milho. E a melhor parte, ele é biodegradável. Ou seja, a natureza consegue decompor ele, transformando em adubo. É o futuro. E é aqui que a gente amarra tudo. Entender a química por trás das coisas do dia a dia não é só para tirar nota boa, é ter poder. O poder de saber o que você está comprando e de fazer escolhas que ajudem a construir um mundo melhor, mais sustentável. Isso me lembra de uma frase muito importante do nosso material. A reciclagem é uma ação de cidadania e a responsabilidade é principalmente do cidadão. Ou seja, não adianta só culpar o governo. A mudança começa com a gente, no nosso lixo, nas nossas escolhas. Então, para fechar, eu deixo essa pergunta para você. Agora que você está ligado na química do seu banho, do seu transporte, do seu almoço, como é que a gente pode usar esse conhecimento para fazer a diferença e construir um futuro mais limpo? A resposta e a responsabilidade está nas nossas mãos. Valeu, pessoal!